Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Se você trouxe a Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo em Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15. Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15. Glória a Deus. Enquanto você procura aí, eu quero aproveitar a oportunidade e glorificar a Deus pelo privilégio de mais uma vez me permitir subir a esse altar para falar à igreja do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Silas Malafaia, pastor Silas Filho, pastor Odilton Ângelo. Deus continue abençoando essa casa, essa igreja. Enquanto você procura, eu quero ganhar tempo aqui também e apresentar para vocês um material que eu trouxe aqui, que tem abençoado muito a minha casa, e o desejo do meu coração é que abençoe a sua casa também. Isso aqui é um devocional infantil. Existem 365 histórias bíblicas aqui, todas elas ilustradas, objetivas, simples, que você pode, antes de dormir, investir 5, 10 minutos do seu tempo e ler uma lição para o seu filho, ler uma história para ele. Hoje, por exemplo, no dia 9, está contando a história sobre o sonho de Nabucodonosor. E em cada lição, ali, em cada história, tem um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular, não precisa baixar aplicativo nenhum. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai ter acesso ao audiobook. Você vai ouvir a história. E no final de cada história tem uma oração. É uma ferramenta a mais para você estar discipulando o seu filho. Nós entendemos o momento em que nós estamos vivendo. O diabo, ele não tem brincado, mas Deus tem disponibilizado ferramentas para que nós possamos guardar e pautar a nossa família na palavra de Deus. Yuri, eu não tenho um filho, então dê para um parente, para um sobrinho, para um neto, quem Deus colocar no seu coração. Vai estar ali no final à direita, tem um menino ali que está me ajudando, eu vou para lá também no final, é apenas R$30, tem máquina de cartão, tem Pix, se você quiser, vai estar abençoando a sua casa e o meu ministério, tá bom? Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 15, quem achou, diga amém. A versão que está em minhas mãos diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá. Versículo 16. E disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Ele estabeleceu-lhes casas. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio que temos, Senhor, de estar na tua casa. A palavra é tua, essa igreja pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor.
que mais uma vez o teu Espírito tenha total liberdade em passear pela ADVEC essa noite. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser salvar, salva. Se o Senhor quiser batizar com o teu Espírito, batiza. Deus, amarra-nos no teu altar, Senhor. Leva a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo, e que só saia da minha boca aquilo que vier do teu alto e sublime trono. Fica conosco, Deus, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção aqui, me empreste sua mente por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus já tem colocado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para a história de José, nós percebemos que há uma marca na sua vida, e essa marca é o favor de Deus. Em toda a sua história, você vai perceber que ela é marcada pela presença de Deus na trajetória e na vida dele. Então, mesmo José sendo vendido pelos seus irmãos, Deus era com ele. Mesmo José estando na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus era com ele. Quando ele foi parar na prisão, e mesmo sobre cárcere, a Bíblia diz que Deus era com ele. Quando ele se torna governador do Egito, isso não muda, isso não altera. Deus continuava com ele. Então nós entendemos, e nós não queremos mudar isso de forma alguma, que tudo que José viveu foi por causa do favor de Deus, foi por causa da soberania de Deus, foi por causa dos seus desígnios, dos seus propósitos para a vida desse rapaz. Mas quando nós olhamos para a história por detrás de José, a gente consegue pontuar algumas coisas que corroboraram para que José chegasse a um posto tão alto assim como governador do Egito. E um deles é um grupo chamado Ixos, que no século 18 a.C., ele domina o Baixo Egito, a parte norte. E esse grupo, ao dominar o Egito, eles agora vão estabelecer uma dinastia de faraós que não era oriundas do Egito. Esse grupo, ele tinha uma filosofia de vida, eles tinham uma forma de administrar. Eles valorizavam os estrangeiros, porque assim como eles não eram naturais da terra, eles sabiam que a qualquer momento os próprios egípcios poderiam se voltar contra eles e eles perderem o seu domínio. Então o faraó que está no trono, quando José chega a governador, ele não é um faraó egípcio, mas ele vem dessa cultura, e é por isso que ele estende um favor para que um estrangeiro também, assim como ele, alcançasse uma posição tão alta como ele alcançou. No ano de 1570 a.C., esse grupo é derrubado por um grupo de conservadores da parte alta do Egito, que é a parte sul. Esses sim eram faraós oriundos dali, que nasceram ali, que eram dessa terra, e eles conseguem recuperar o Egito. Quando eles recuperam o Egito, e agora eles estão legislando sobre essa terra, eles têm uma nova mente, uma nova filosofia, um novo estilo. É por isso que o versículo 8 diz que o faraó que senta no trono era um faraó que não conhecia a José e nem os feitos dele sobre essa terra. Não havia vínculo, não havia relacionamento. E entendendo isso, a gente consegue perceber a preocupação que Faraó está tendo, porque essa nação agora, dentro do Egito, ela vai crescer e ela vai se fortalecer. Quando José traz a sua família para o Egito, eles são aproximadamente 70 pessoas. Agora, beirava aproximadamente 600 mil pessoas. É uma nação dentro da nação. E nós entendemos o quanto isso preocupa Faraó. Porque quanto mais um povo vai perdendo o seu território dentro da sua nação, num período de 25 anos, a sua cultura começa a ser comprometida, os seus costumes, os seus valores vão se perdendo.
E talvez isso tenha sido a preocupação de Faraó, porque um outro povo, crescendo dentro do seu solo, da sua pátria, está colocando os seus valores, os seus costumes em risco. Então, uma vez que o crescimento daquele povo está incomodando, há uma medida simples e que resolveria todos os problemas, qual? Abre as portas do Egito e permita que eles vão embora, permita que eles saiam. Só que na verdade você vai perceber que Faraó ele começa a se preocupar não só com o crescimento desse povo dentro do Egito, mas com o crescimento desse povo em qualquer lugar. Faraó começa a dizer, se eles saírem e se juntarem a outros povos, eles começam a ser um risco para nós. Então você percebe que o crescimento desse povo para Faraó é incômodo, não só no Egito, mas em qualquer lugar aonde eles estejam. Porque quem não tolera ver os outros crescendo, não gosta de ver crescendo perto e também não gosta de ver crescendo longe. O simples fato de dar certo já é um sentimento de incômodo para ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai subjugar esse povo a trabalhos árduos, ele vai subjugar esse povo a uma escravidão. Só que Deus, que é especialista em mudar sentenças, ele vai colocar um crescimento proporcional. O versículo de número 12 diz, e quanto mais afligiam o povo, mais eles cresciam. É como se Deus estivesse dizendo, quer bater? Então bata. Só que vai virar vitamina para esse povo. Quanto mais trabalhar para dar errado, mais eu estenderei a minha mão. Quanto mais investir para que não dê certo, mais eu abrirei as portas. Deus colocou um crescimento proporcional. Eu não vou impedir que persiga. Eu não vou impedir que calunie. Eu não vou impedir que tente atrapalhar. Eu não vou impedir que aumente a carga horária. Só que o que eu estou dizendo é que quanto mais vocês se esforçarem para destruir aquilo que eu levantei nas mãos do inimigo, eu vou fazer crescer, se multiplicar e fortalecer. É igual clara de ovo, pastor Odilton Ângelo, é igual clara de ovo. A minha mãe é boleira e quando eu era adolescente eu fugia dela dentro de casa. Pergunte para mim por quê? Porque quando ela me via de bobeira dentro de casa, ela pedia para eu ajudar ela. E como ela fazia bolo, eu tinha que ajudar a separar a clara da gema, para não comprometer o crescimento. E as irmãs aqui sabem por quê. Porque clara é assim, quanto mais você bate... Olha aí, ó. Então era um crescimento proporcional. O diabo estava pensando, vou parar esse povo. Só que esse povo era igual clara em neve. Quanto mais batia, mais crescia. Quanto mais batia, mais dava certo. Quanto mais batia, mais ia para frente. Não dá para impedir o que o diabo está querendo fazer com a sua família. Mas o que Deus pode fazer para que o nome dele seja glorificado é, se quiser perseguir, que persiga. Se quiser falar mal, que fale. Se quiser caluniar, que calunie. Se tentar parar essa obra, que tente. Mas o que eu estou dizendo é, quanto mais investir, mais eu vou fazer crescer. Deus vai fazer Faraó entender o que Balaque entendeu. Balaque tenta corromper o profeta e diz, amaldiçoa esse povo. Ele disse, deixa comigo, eu sei o feitiço certo, eu sei a forma certa, é só financiar o atraso que eu faço. Aí financia aquela bruxaria, ele tenta fazer, não dá certo. Aí ele vai e diz, não deu certo aqui, vamos para outro lugar, que agora vai dar certo. Financia tudo, e ele tenta de uma vez, tenta de outra vez, não dá certo. Sabe o que ele percebe? Balaão olha para Balaque e diz, olha, eu até tentei, mas não dá para amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. Não dá para derrubar quem Deus decidiu levantar. A gente já cantava um hino muito antigo, que contra Israel não vale encantamento. Sobre a tua vida, meu irmão, a bênção do Senhor e a força dos nossos opressores não subsistirá ao favor de Deus sobre a sua casa. Prega comigo. Oh glória, estou sentindo Deus nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Eles olharam para ele e disseram, faz o seguinte,
traz uma carga maior para eles. Não deu certo. Então a estratégia que Faraó vai usar é diabólica demais. A estratégia que Faraó vai usar é baixa demais. Porque dentro da cultura egípcia, Faraó não era visto apenas como um rei. A sua figura representava uma divindade. Faraó era respeitado como um deus. E se ele falasse para qualquer um dos seus soldados: matem as crianças, era chover no molhado, porque ninguém teria a coragem de refutar a ordem de Faraó. Então ele percebe, e de forma estratégica, ele olha para as crianças crescendo e ele diz: então faz o seguinte, se for menino, mata, se for menina, deixa viva. A minha filha tem 1 ano e meio, os irmãos aqui já perceberam que ela é pentecostal. Se deixar, ela sobe nesse altar, ela quer pregar aqui, e ela gosta de fazer a bagunça dela. Não tem como você olhar para uma criança e ver uma ameaça. Não tem como você olhar para alguém que está crescendo e perceber que em algum momento esse homem, essa criança, esse menino vai te trazer um prejuízo. Então Faraó está montando a sua estratégia numa possibilidade. Não significa que os hebreus gostariam de destruir o Egito. O que significa é que ele cogitou o que poderia acontecer. Então quando Faraó olhava para um menino nascendo, as mães viam um bebê, e Faraó via o homem que tinha dentro do bebê. As pessoas viam a criança, e Faraó via o guerreiro que existia dentro do homem, daquela criança. Quando ele disse: mata os meninos, ele não está querendo matar os meninos, ele está querendo matar o homem que existe dentro daquele menino. É uma ação preventiva. O que ele está dizendo é: hoje é inofensivo, mas se deixar crescer, hoje, vê um menino desse aqui, ó, parece ser inofensivo, mas se deixar crescer no altar, hoje parece ser inofensiva, não dá nenhum prejuízo, mas se gostar de oração, se gostar de coisas espirituais, se deixar crescer, daqui a pouco está cantando, daqui a pouco vira tecladista, daqui a pouco está pregando no altar. Então quando o Faraó disse: mata os meninos, ele não quer o menino, ele quer o pregador que tem dentro do menino, ele quer o guerreiro que tem dentro do menino, ele quer a missionária que tem dentro da menina. Quando o diabo quer assassinar crianças do ventre, o que ele está querendo matar é o futuro da igreja. Mas eu tenho uma palavra nesse altar: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para continuar. Sentindo a presença de Deus. O diabo não quer você, o diabo quer o obreiro que você pode se tornar. O diabo não quer esse adolescente, o diabo quer esse futuro pastor de filial que ele pode se tornar. O diabo não quer destruir essa irmã, essa esposa. Ele quer destruir essa mulher que está lavando louça, falando em língua estranha, que está varrendo a casa, falando em mistério. O diabo não quer você, ele quer essa figura paterna que tem dentro dessa casa, quer destruir os valores. Então ele diz: mata os meninos, porque eu não vejo ele agora, eu vejo no que ele pode se tornar. Você amanhã é perigoso demais para o diabo, meu irmão. Se esse sonho começar a crescer, se esse sonho começar a se fomentar dentro de você, meu Deus do céu, daqui a pouco está dando prejuízo para o inferno. Aí o diabo diz: então me dá os meninos. E é aqui que eu volto no que eu falei anteriormente.
Como o Faraó age de forma diabólica? Porque ele poderia a qualquer momento pedir que um dos seus oficiais ou soldados matassem as crianças, mas ele vai tentar deturpar a matriz. Então ele olha para quem foi chamado para ajudar a dar vida e propõe que elas tirem a vida. Eles se voltam às parteiras, aquelas que tinham por ofício ajudar as mulheres no processo de gestação a darem à luz. E por que Faraó está fazendo isso? É porque ele sabe no que ele está mexendo. Versículo 21, pastor Odilton diz que como as parteiras temeram ao Senhor, Ele, Deus, as estabeleceu casas. Essa palavra casa no hebraico é beit. E beit não fala apenas de um lugar físico, de uma construção. Isso fala de descendência, de família. Ou seja, elas são parteiras, mas provavelmente não tinham filhos. Então são mulheres, pastor, que estão todos os dias vendo o sonho dos outros sendo realizado, mas nunca chega a vez delas. E sabe qual era o maior sonho de uma mulher no Antigo Testamento? Gerar. Qual era o sonho de Ana? Qual era o sonho de Sara? Irmão, quem pede um filho para Deus para ofertar no altar? Quem pede um carro para dar de oferta? Quem pede uma casa para dar de oferta? Ana não queria apenas ser mãe, Ana queria se sentir normal. Eu estou cansada de ver todas conseguindo ter, e só eu tenho um vazio aqui dentro. Deixa eu me sentir normal, deixa eu saber o que é ter contrações, deixa eu saber o que é uma barriga crescendo, deixa eu saber o que é uma criança chutando aqui dentro. Se o Senhor realizar esse sonho e tirar essa vergonha de dentro de mim, para mim eu estou por satisfeita. Eu deposito Ele, eu entrego Ele no teu altar. O Senhor não me deixa continuar vivendo com esse fardo nos meus ombros. Então a gente está inclinado a acreditar que até esse momento essas mulheres não têm filhos. E sabe qual é a proposta de Faraó? Mexer numa ferida delas. Faz o seguinte: até hoje vocês estão fazendo o que é certo, não tiveram retorno do trabalho de vocês. Então eu estou outorgando autoridade para a partir de hoje, quando uma criança nascer, mata. Sabe o que Faraó está dizendo? Coloque essa ferida para fora. Se você não gera, pode matar quem também está gerando. Se você não consegue, mata quem está conseguindo. Se você não dá a luz, mata quem está dando a luz. Sabe o que é o projeto do diabo? Coloca para fora essa ferida que você tem. Você queria ser mãe, não consegue. Você queria gerar, não consegue. Então eu estou te dando autoridade para você destruir quem está dando certo. Vai lá, mata as crianças. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm sonhos, e o diabo a todo momento te faz propostas. Ei, a sua empresa está falindo, derruba de alguém também. Levaram seu marido, destruíram o seu casamento, destrói o de alguém. Você não teve sucesso na sua oportunidade, então derruba alguém que está tendo. Você não foi bem naquele lugar, então derruba alguém que está indo bem. O que o diabo está dizendo é: se você quiser, pode matar quem está gerando. Já que vocês não têm, então destrói quem está tendo. Só que o que Faraó não sabia, que essas mulheres não eram contratadas. Essas mulheres, elas eram vocacionadas. O que Faraó não sabia é que elas não trabalhavam para o Egito, elas trabalhavam para o grande eu sou. E parteira é assim. Nem sempre a gente tem o que a gente quer, mas a gente não compromete a missão porque não tem o que precisa. Eu posso até não ter, mas eu também não vou atrapalhar quem está tendo. Gera. Eu posso até não gerar, mas eu também não vou atrapalhar quem está gerando. Gera. O que o diabo estava dizendo é: coloque esse sentimento de raiva, de angústia para fora. Só que ele não sabe que você é parteira, e por causa disso tem muita gente
indo. Tem muita gente dando certo, por quê? Porque você não foi, mas você está financiando alguém que possa ir. Você não conseguiu, mas está ajudando alguém que possa ir. Olhe para quem está do seu lado e diga: se depender de mim você vai, se depender de mim você gera, se depender de mim vai dar certo. O diabo não contará comigo para ver os teus planos sendo frustrados, não. Dá, o que depender de mim você vai, pastor. O que depender de mim, vai. Tu sentou do lado de uma parteira, e Deus essa noite vai abrir as portas do céu, vai colocar gente do teu lado. O que estava fechado, o que estava parado, o que estava engessado, Deus está dizendo: eu mandarei recursos, eu mandarei provisão. Quem pega essa palavra vai a dever. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, mistura essas palmas com outras línguas e atrai o noivo. Atrai o noivo. Atrai o noivo para essa casa. Há uma presença de Deus nessa casa. Deixa fluir. Eu não quero ser empecilho para o que Deus quer fazer. Deixa fluir. Existem pessoas que entraram aqui dizendo: será que Deus me esqueceu? E eu vim pregar para quem tem promessas. Enquanto não chegou o teu dia, não impeça alguém de avançar. Enquanto não chegou a tua vez, ajude alguém a chegar. Você foi chamado para ser um colaborador dessa obra. Então envie alguém, sustente alguém, financie alguém. Eu não trabalho para Faraó, eu trabalho para Deus. E o que depender de mim, você vai chegar. Oh, glória. Mata os meninos. Eu aprendi que Faraó tem até mais poder do que as parteiras, mas tem decisões cruciais que a proximidade é mais relevante do que o poder. Quem manda mais? Parteira ou Faraó? Diga: Faraó. Quem tem mais exército, parteira ou Faraó? Quem tem mais poder no Egito, parteira ou Faraó? A ordem de cima é: mata. Mas quem está no assento não é Faraó. Quem está ali é a parteira. E a parteira diz: vive. A proximidade tem mais peso do que o poder. Não é que o diabo não queira ter te destruído, não. Ele delegou algumas ordens para que esse carro fosse batido, para que esse casamento fosse destruído, só que ele manda de longe. Quem anda com você, quem mora com você, não é alguém que trabalha para o Egito, é alguém que trabalha para Faraó. É por isso que quando você acorda desanimado, dizendo: quer saber de uma coisa? Vou trancar essa faculdade. A parteira da tua casa diz: não vai não, vamos embora, faz mais um período, vai dar certo. Faraó disse: esse namoro não vai dar certo. Mas a parteira da sua casa diz: vai sim, porque é joelho no chão e boca no pó, vai ter vida. Faraó disse: esse ministério vai ser abortado.
não vai nascer, não vai para frente. E a gente, debaixo de uma opressão, a gente pensa, não vai dar certo. Mas quem dorme com você, quem acorda com você, quem toma café com você, não é egípcio, é parteira. E quando a gente está desanimado, e quando a gente está para baixo, são as parteiras que colocam o nosso nome na oração, são as parteiras que nos colocam no joelho, são as parteiras que diz: filho, levanta a cabeça, esse ano não deu certo, ano que vem faz um concurso de novo. São as parteiras que diz: não te aceitaram nessa empresa, coloca o currículo de novo. Eu estou pregando para parteiras da DEVEC, parteiras que estão sendo um guarda-chuva para meninos que já eram para estar morto, para meninos que já eram para ter sido sepultado, mas a tua oração está dizendo: vive, 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 viva, viva, viva. Olha Deus soprando vida nessa casa. Todos os projetos que estavam mortos, receba vida, receba vida, receba vida, receba vida, 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 vida.